Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da Ascensão de Jesus ao céu e nós podemos elevar junto com Ele o nosso coração para Deus. Então veja que é bonito quando nós lemos aqui nessa leitura dos Atos dos Apóstolos que Jesus apareceu durante 40 dias falando-lhes do reino de Deus. Então quer dizer que ao invés dele aparecer aos apóstolos e comentar sobre aquilo que ele passou, sobre os sofrimentos na sua paixão, aquilo que ele sofreu, não, ele fala sobre o reino de Deus. Então quer dizer que ele já eleva aquela perspectiva para um futuro. Mesmo tendo sido humilhado, injustiçado, agredido de forma tão horrível na sua paixão, Jesus ressuscitado já supera esse ódio e esse sofrimento e ele já aponta para o Pai. Então é isso que nós devemos aprender também na nossa vida, uma vez que nós somos chamados a uma vida superior. Infelizmente, muitas pessoas que fazem o mal, muitas pessoas que estão coligados com o diabo e que estão buscando uma vida de pecado, de prazeres e distantes de Deus e da religião, muitas vezes essas pessoas prosperam. Essas pessoas têm carro novo, têm casa boa, têm felicidade, têm bens, têm coisas materiais e têm realizações de todos os níveis. E, no entanto, muitas pessoas que buscam a Deus, que rezam, que estão buscando a verdade, buscando a justiça, muitas pessoas assim são vítimas de catástrofes, de sofrimentos, de problemas, de dificuldades e mesmo de doenças ou de coisas terríveis. E depois essas pessoas que sofrem se perguntam por que Deus não ajuda ou não mostra a sua bondade, a sua justiça diante dessas coisas que acontecem no mundo. Então realmente esse é um questionamento importante, especialmente nessa festa da Ascensão, que é uma festa muito esquecida, especialmente nos nossos dias, porque as pessoas perderam a perspectiva sobrenatural. E as pessoas hoje se acostumam, mesmo se dizendo católicos, ou mesmo dizendo que são religiosas, elas se acostumam com uma realidade terrena, com uma vida simplesmente material. E por isso que a gente se desespera quando acontecem coisas difíceis, coisas terríveis, calamidades, como por exemplo está acontecendo agora, momento de grave calamidade no Rio Grande do Sul, no Brasil. E nós podemos nos perguntar, por que Deus permite isso? Então, independente das causas, tudo que acontece no mundo vem da permissão de Deus. E Deus é capaz de fazer a justiça mesmo quando, diante dos nossos olhos, parece que a injustiça está prevalecendo. Então veja, por exemplo, que Jesus, morrendo na cruz, dava um exemplo de que ele, como Filho de Deus, não poderia ser verdadeiro, uma vez que o seu Pai não poderia ter permitido que ele sofresse dessa maneira e que ele morresse aos 33 anos de idade. Mas como essa vida desse mundo, essa realidade terrena é muito pequena aos olhos de Deus, então tudo aquilo que a gente diz que é um grande sofrimento, ou mesmo tudo aquilo que nos atemoriza, até mesmo a morte, tudo isso diante de Deus pode ser superado. A única coisa que é realmente uma desgraça é a condenação eterna. E é por isso que nós devemos entrar nesse pensamento sobrenatural antes de nós julgarmos as coisas ou antes de nós dizermos isso é justo, mas isso é injusto. Então, por exemplo, essas pessoas inocentes, essas crianças, esses bebês que estão morrendo nessas enchentes, essas pessoas representam vítimas que Deus também permite que se ofereçam pela salvação dos pecadores.
E com isso essas pessoas estão completando o que falta à paixão de Cristo, como diz São Paulo, para que Deus possa realizar a justiça diante daqueles que não são capazes de ser solidários com os sofrimentos dos outros. Então isso é muito importante para a nossa vida, porque como diz o Salmo 72, cheguei a ter inveja dos pecadores, vendo que eles prosperam, vendo que eles têm tudo, vendo que eles são felizes, enquanto que nós, que estamos sempre sofrendo por causa de Deus e por causa das coisas santas, estamos parecendo abandonados. Mas esta realidade é provisória. É por isso que o mesmo Salmo 72 conclui: mas eu pensava como um insensato. E agora vejo que Deus permite aos pecadores que eles se coloquem como no declive. Porque a vida deles vai passar. E eles vão perder eternamente a possibilidade de ter uma verdadeira vida diante de Deus. Então isso realmente é a grande desgraça. A cegueira do ser humano e a sua incapacidade de se projetar para o céu, que é a nossa verdadeira morada. Porque todas as coisas que nós sofremos aqui vão passar. Enquanto que a vida eterna é realmente a perspectiva de uma felicidade perfeita e verdadeira. Então a festa da Ascensão nos ensina tudo isso. E a festa da Ascensão também nos mostra que Jesus não subiu junto ao Pai para nos abandonar e nos deixar órfãos. Mas Ele está sentado à direita do Pai para interceder por nós. E para enviar diante de Deus Pai o Espírito Santo que dá a vida e que anima a sua igreja. E é esse Espírito Santo que muda todas as realidades. Por isso, quando os apóstolos perguntaram no momento da ascensão de Cristo, é agora a ocasião em que restaurareis o reino de Israel? Então quer dizer que a gente tem sempre aquela esperança de que Deus vai agora reagir e que Ele vai restaurar no mundo um reino perfeito, um reino de paz, um reino de justiça, e que as coisas vão acontecer nesse mundo. Mas Deus permite que essa situação continue. E até hoje, Jesus não restaurou totalmente esse reino de Israel. Quer dizer, não, obviamente, o reino dos judeus, mas o reino de Israel, ou seja, a Santa Igreja, o reino do próprio Cristo, o reino daquele que é o verdadeiro rei de Israel, que é o Filho de Deus, está para se restaurar. Mas, enquanto isso não acontece, nós vivemos nessa realidade de contradição, de injustiça, de pecado e de ódio que existe nesse mundo. E o único remédio que nós temos verdadeiramente para escapar dessa realidade sofrida, dessa realidade pesada e triste, é nós elevarmos o nosso coração para essa esperança dessa vida eterna. Então é isso que muda a realidade dos seres humanos. Quando nós temos essa esperança, então nós consideramos coisa pouca essa vida, sabendo que Deus tem algo preparado para nós. E a fé que um cristão tem na vida eterna torna possível a restauração desse reino de Cristo. Porque o reino de Cristo, ou seja, o verdadeiro reino de Deus na terra, ele não vem de uma forma ostensiva, como disse Jesus, mas através da fé, ele vai se consumando. Então, de uma certa forma, nós tivemos esse reino na Idade Média, quando a fé imperava em todos os povos e as pessoas procuravam colocar a vida celeste acima da vida terrestre e o desejo do céu acima dos desejos da terra. Então ali nós tivemos uma preparação e uma figura
daquilo que vai se realizar depois dessas grandes calamidades e desta grande tribulação. Porque Jesus mesmo disse, esses serão dias tão ruins, tão terríveis, que nunca houve igual, nem nunca haverá. Então, Jesus falando dos nossos tempos, em Mateus capítulo 24, e deixa claro que este tempo de grande tribulação não é o fim do mundo, porque ele diz que depois não haverá nada igual comparado ao que nós estamos vivendo agora. E é por isso que nós chamamos esse tempo de grande tribulação, ou de final dos tempos. Por quê? Porque terminam-se os tempos que o diabo tinha poder sobre a terra. Mas esse poder será contido, o diabo será amarrado e a força do inferno será completamente impedida de atuar nesse mundo. E ali será o momento, através da vinda gloriosa de Cristo. Então nós não sabemos se esta vinda gloriosa vai se realizar no final do mundo ou já agora no final dos tempos. Por isso que São Paulo diz também que o anticristo será destruído com o sopro da sua boca, por ocasião da sua vinda. Então pode ser que ele está se referindo justamente a essa vinda gloriosa de Cristo, que vai dar fim ao reino do anticristo e que vai começar a restauração da igreja e a restauração desse reino de Jesus sobre a terra. No entanto, depois virá o fim. E uma vez que todas as coisas forem consumadas, todas as pessoas que viveram nesse mundo serão julgadas. E nesse julgamento, nós daremos glória a Deus, e mesmo as pessoas que estarão condenadas no inferno vão dizer, Deus fez justiça e Deus fez todas as coisas certas, porque Ele permitiu que fosse assim, para que aqueles que tiveram a fé fossem glorificados e que aqueles que não acreditaram se perdessem eternamente. Por isso que Jesus diz também no Evangelho, eis os sinais que acompanharão aqueles que tiverem acreditado. Então realmente é muito importante a fé. A fé é a base de todos esses mistérios. E quando nós colocamos a fé, nós mudamos toda a perspectiva daquilo que nós estamos analisando. Então Jesus diz também, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, dominarão as serpentes. E se tomarem algum veneno, nenhum mal lhes acontecerá. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então todos esses sinais acompanham de fato a vida da igreja até hoje. E quando nós dizemos que nós dominamos as serpentes, não é só no sentido desses animais, mas também principalmente no sentido do domínio que a igreja tem sobre todos os poderes do mal. Porque muitas vezes há pessoas na Terra que são verdadeiras serpentes. E essas serpentes poderiam destruir completamente a nossa vida, poderiam aniquilar totalmente toda a obra da igreja, mas pela força, pela graça de Deus, nós conseguimos dominar o poder desse mal, o poder dessas pessoas que são capazes de falar coisas horríveis, ou de blasfemar, ou de caluniar e fazer o mal com as suas línguas, como fazem as serpentes que têm a língua bipartida, para mostrar assim o poder de fazer a destruição através dessa comunicação de coisas mentirosas ou de coisas ruins. Então, veja que a ascensão é isso. A ascensão é a vitória de Cristo. Então, por isso que diz o hino dessa festa, que é muito bonito, quando diz assim que Jesus, tendo cumprido aquilo que o Deus Pai lhe pediu, ele sobe ao céu. E ele é glorificado à direita de Deus Pai. E o Pai o recebe com um abraço, dizendo, meu filho, eu estou feliz porque você voltou para casa. Então esse abraço do Pai, que corresponde ao abraço também do filho pródigo, porque Jesus, claro que não é o filho pródigo, mas ele representou, através da sua morte de cruz, a desgraça do pecador.
Então o abraço de Deus Pai e o acolhimento de Deus Pai ao Filho, que veio depois de ter vencido a morte pela crucificação e pela ressurreição. Então esse abraço de Deus Pai é o abraço, o acolhimento, a reconciliação de Deus para com todos os pecadores que creem na palavra de Jesus e que querem, através de Jesus, ter essa comunicação de vida e de amor com o Pai que está no céu. Então elevemos o nosso coração, acreditemos com toda confiança no perdão dos nossos pecados e saibamos ter discernimento para não nos desesperarmos com os sofrimentos e com as desgraças que acontecem nessa nossa vida. Porque tudo isso passa muito rápido. E Deus vai nos acolher junto dele, como ele acolheu o seu Filho Jesus Cristo, que trouxe hoje, junto de Deus Pai no céu, a nossa humanidade. Que ele seja bendito eternamente. Amém.